Quão grandes são, ó Senhor, as tuas obras, e quão profundos são os teus pensamentos. Easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Bom dia. Que esse dia possa te encontrar com saúde, com alegria, com o poder do Espírito Santo, que a tua casa possa estar sendo inundada com a atmosfera do céu. É assim que eu começo esse dia desejando para você isso, para você e para a tua família. Mas hoje eu quero falar de um texto de Jesus que está, um provérbio de Jesus que está lá em Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32, que diz o seguinte: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Nós vemos que o presente século está marcado por uma história de doenças, epidemias, AIDS, doenças malignas, pessoas que são acometidas de males. Nós vemos os hospitais hoje cheios de enfermos. Nós vemos que os médicos hoje, eles estão numa corrida desenfreada para salvar pessoas. Nós vemos cidades onde não tem hospitais, muitas vezes, que é capaz de receber tantas enfermidades. Nós vemos tantos problemas hoje. Isso é uma preocupação e hoje o ser humano está preocupado em achar soluções para as enfermidades. Isso é certo e nós temos que fazer mesmo. Mas Jesus, quando ele fala esse provérbio, ele está num contexto onde ele está na casa de Levi, um cobrador de impostos, e ali os fariseus e os mestres das leis murmuravam contra Jesus em relação a ele estar junto com aquelas pessoas que do ponto de vista deles eram pecadores, do ponto de vista deles eram errados, do ponto de vista da sociedade era errado. Mas Jesus ele responde com esse provérbio, ele diz, olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E Jesus complementa dizendo, olha, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, 3 coisas nós aprendemos com este provérbio. Jesus está chamando a atenção para uma outra realidade. Não obstante a todas as enfermidades que nós estamos passando hoje no nosso contexto de sociedade, nosso contexto de cidade, as enfermidades que são tão ruins, mas hoje eu também, como Jesus, ele chamou a atenção para uma outra realidade, eu quero chamar a tua atenção para esta realidade. Primeira coisa que Jesus fala, ele afirma que a missão dele é comparada à missão de um médico entre os doentes. Jesus afirma que a sua missão era salvar vidas, mas não necessariamente do ponto de vista das enfermidades físicas. Mas Jesus estava dizendo que ele estava preocupado com a saúde espiritual da humanidade, deste mal que tem assolado a humanidade. Quando nós olhamos hoje o contexto das pessoas, a maioria das pessoas, uma grande parte, elas têm fé na cura, elas querem ser curadas, elas querem a bênção do Senhor, elas querem ser curadas, as pessoas elas querem ser curadas, elas buscam na parte espiritual, no misticismo, elas buscam a cura. Mas o que Jesus está falando agora é de um mal que assola assola a humanidade, a falta de reverência a Deus, a falta de reconhecer que há um Deus, a rebelião do homem de ter se voltado as costas para Deus e trilhado o seu próprio caminho, de acordo com os seus próprios pensamentos. Meu amado, minha amada, o homem precisa de Deus, o homem precisa de salvação. O homem sem Deus, ele se dá aos excessos, excesso de comida, excesso de bebida, excesso de sexo, excesso de mentira, a mentira, o engano, a infidelidade. Isso é a humanidade sem Deus. É isso que Jesus estava falando. Ele disse, olha, eu não vim para os sãos, o médico ele não vem para os sãos, mas ele vem para os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os injustos ao arrependimento, os pecadores ao arrependimento. Jesus está chamando a atenção para uma humanidade em rebelião, uma humanidade que volta as costas para Deus, mas uma humanidade que sem Deus ela não consegue ter uma vida abundante. É isso que nós vemos hoje.
As pessoas, elas não podem conhecer aquilo que elas não conhecem. Por isso que aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. O que é a loucura da pregação? É pregar a palavra do Senhor, é levar a palavra do Senhor, é loucura, com uma palavra, não a palavra de homens, não a minha palavra, mas a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus chega, ela chega carregada com a própria presença de Deus, porque onde Deus está, a sua palavra está, onde a sua palavra está, Deus está. E Deus, ele vem, Jesus, ele veio para curar. A missão dele é trazer vida, e vida em abundância. Jesus veio para solucionar o problema do homem, e o maior problema do homem é viver sem Deus, é viver a sua vida ignorando Deus, ignorando a palavra do Senhor. Por isso é que Jesus diz, olha, o homem precisa de salvação, o homem precisa ser curado, os doentes precisam de médico. O pecador precisa de Jesus. Esse é o primeiro ponto que Jesus está falando através desse provérbio. Ele não veio para os sãos, os médicos não vieram para os sãos, mas sim para os doentes. O segundo ponto que Jesus está falando aqui está implícito a necessidade dos homens de reconhecer a sua doença. Quando Jesus ele fala assim, olha, eu não vim para os justos, mas sim para os pecadores. Não é que na terra existe algum justo, porque a Bíblia diz assim, lá em Romanos 3, 23 e 24, diz assim, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Esse versículo de Romanos diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quer dizer, todos os homens que nasceram aqui nessa terra, eles nasceram com essa semente do pecado, essa semente de rebelião. Quando você vê uma criança que ela recém-nascida, ela é inocente, ela não tem um pecado, uma prática do pecado, mas à medida que ela vai crescendo, por mais educação que ela tenha recebido dos pais, de repente começa a sair dos lábios daquela criança um não, o pai desfaz, ela diz não faço, não coloque o dedinho na tomada, ela vai lá e coloca. Existe uma tendência nossa para a queda, existe uma tendência nossa para o pecado, para as coisas que são contrárias às coisas de Deus. Mas quando Jesus falou isso, ele diz assim, olha, eu não vim para os justos. O que Jesus estava falando se não há um justo sequer? Se todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É que muitas pessoas, elas se acham tão justas que elas não veem a necessidade de Jesus. Elas não veem a necessidade de ter salvação em Cristo Jesus. E nós vemos muito isso. Muito isso. Das pessoas que quando nós vamos falar a palavra, ou mesmo eu no começo, quando fui receber a palavra, eu fui muito arrogante no começo. Eu aceitei com muita relutância. Ali, e eu fui criada numa igreja evangélica, mas eu não tinha tido uma experiência com Deus. E quando as pessoas me ofereceram um estudo bíblico, lá atrás, pessoas vieram me oferecer a palavra de Deus, e eu falei que eu iria, mas só um tempo bem restrito. Mas eu fui, eu abri o meu coração, eu comecei a receber aquela palavra, eu comecei a ser curada na minha alma, comecei a ser curada no meu interior. Então o que Jesus estava falando é que enquanto o homem achar que ele é justo pela sua justiça, ele não precisa de salvação, ele não consegue receber salvação. O orgulho muitas vezes é tão grande que a pessoa não reconhece que ela precisa de um Salvador. E nessa hora eu quero falar para você, se você não teve uma experiência com Jesus ainda, se você não tem fome pela palavra, se você não tem sede pela presença de Deus, você precisa de salvação, você precisa dessa cura, você precisa dessa saúde espiritual. E Jesus hoje chega nessa manhã dizendo, olha, eu estou aqui, eu vim para você, aquele que reconhece que precisa. Isso que Jesus estava falando. Não que tivesse um justo, mas que o homem precisa reconhecer que ele precisa de salvação. O terceiro ensinamento que está implícito nesse provérbio de Jesus é que afirma a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos reconhecer essa misericórdia de Deus. O que é essa misericórdia? Essa misericórdia, ela libera a graça de Deus.
A misericórdia significa quando eu olho para o outro, quando Deus olha para nós e Ele vê a miséria em que nós nos encontramos, nos nossos delitos, nos nossos pecados, no nosso distanciamento de Deus, na nossa arrogância, orgulho, achando que nós não precisamos de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus é misericordioso e nesse provérbio está implícito a misericórdia de Deus, significa que Deus olha para nós e vê a nossa limitação. Com toda a minha arrogância de receber a palavra de Deus, Deus olhou com misericórdia para a minha vida, Ele reconheceu o meu estado de miséria, Ele me cobriu com a graça dEle, que é esse amor imerecido, e Ele me alcançou. E Ele não desistiu de mim. Deus não desistiu de você. Os planos de Deus para a tua vida ainda continuam em pé, ainda continuam valendo. Deus não desistiu de você. E nessa manhã, Deus se achega até você através dessa palavra, através da oração que nós vamos fazer. E a Bíblia diz assim, que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. A salvação hoje bate na tua porta, a salvação hoje bate na tua família para salvar, para redimir você de uma situação perigosa, quer dizer, de andar afastado de Deus, de andar uma vida independente. Essa situação é muito perigosa. Quando eu olho para trás, eu digo, Deus, eu agradeço a Deus todos os dias pela misericórdia dele sobre a minha vida. Porque se o Senhor Jesus não tivesse alcançado a minha vida, eu não sei aonde que eu estaria. Depois que eu conheci Jesus, eu deixei de tantas coisas que faziam mal para mim. Eu era viciada, eu fumava muito. Se eu tivesse continuado na mesma proporção no vício do cigarro, eu não sei se eu continuarei com aquele mesmo vício ou outro vício pior ainda. Meu pulmão já estaria, eu não sei nem se eu estaria vivo. Então, quando eu olho, só Deus para me transformar. E não só transformar, fazer isso na minha vida com tanta paixão, com tanta alegria, porque eu amo a Deus, eu sou apaixonada pelo Senhor. Então, eu não deixei nada para trás que me fazia mal, que me fazia bem. Simplesmente Deus me tirou aquilo que me fazia mal e potencializou as coisas boas que eu tinha dentro de mim. É tão lindo isso, que Deus jamais vai tirar alguma coisa da tua vida que não seja bom para você. Só aquilo que é ruim. E hoje, nessa manhã, eu quero encerrar, antes de fazer a oração, eu quero encerrar com um versículo que diz assim, está em Provérbios 18:10, e diz assim, torre forte é o Senhor. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Você lembra aquele justo lá? Jesus disse, olha, eu não vim para o justo. Mas esse justo aqui é o justo que se rende. É aquele que é justificado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Esse justo que realmente reconhece que dele mesmo ele não tem justiça nenhuma e se arrepende e diz, Deus, eu preciso de ti. Esse justo, quando ele passa por aflição, quando ele passa por problema, sabe para onde que ele corre? Ele corre para a torre forte, que é o nome do Senhor. É o nome do Senhor. O nome do Senhor é a salvação. O nome do Senhor é príncipe da paz. O nome do Senhor é o Senhor que nos sara. É o Senhor que nos traz alegria. É o Senhor que nos alimenta. É o Senhor que traz tudo aquilo que nós precisamos. Ele é a fonte de toda a nossa provisão. Ele é o Senhor. E o justo, aquele que é justificado por Ele, que é alcançado pela misericórdia, que realmente se rende. Ele, quando passa por dificuldades, ele corre para a torre forte, que é o nome do Senhor. E ali ele está muito seguro. É este lugar de segurança que o Senhor quer te levar hoje. Esse dia de hoje, esse final de semana, você pode viver na alegria do Espírito Santo, totalmente seguro, para a glória apenas do Senhor. Eu vou fazer uma oração e aí onde você está, diga, Deus, eu me entrego a Ti, de todo o meu coração. Amém? Senhor, obrigada, Deus, pela Tua palavra. Senhor, eu peço por salvação sobre cada pessoa, Deus, que está dizendo, olha, eu preciso do Senhor. Deus, Jesus, Tu vieste, Senhor,
não para os justos, mas para os pecadores que se arrependem. Deus, e agora, Senhor, me identificando com cada pessoa que está fazendo essa oração, eu quero fazer essa oração junto com eles, Senhor. Deus, nós precisamos de Ti. Nós nos arrependemos de andar tanto tempo longe do Senhor, independente do Senhor, mas nós reconhecemos que nós precisamos de salvação. Abrimos o nosso coração e nos entregamos a Ti, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, com todas as nossas forças, nos entregamos a Ti, Senhor. E queremos, Senhor, sempre correr para a torre forte que é o Senhor, porque ali nós estaremos seguros. Senhor, Tu és maravilhoso. Eu quero abençoar essas vidas, esses lares, Senhor, e que eles vivam esse dia, Senhor, para realmente, Senhor, Te agradecer e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Encerrando esse programa, eu quero trazer os 3 tópicos para que fique bem firme no teu coração. Primeiro, Jesus veio para os pecadores, para aqueles que se arrependem. Segundo lugar, é necessário que nós estejamos reconhecendo que nós precisamos de Jesus, que nós somos pecadores e precisamos dessa salvação. Terceiro lugar, nós temos que reconhecer essa misericórdia do Senhor e reconhecer que só nele nós temos salvação. Não há outro nome dado entre os homens em que nós tenhamos salvação. É para Ele, é para o nome dele que o justo corre nas horas das dificuldades e se encontra seguro. E nós convidamos você para estar conosco, aprendendo mais desse Jesus, aprendendo mais dessa graça do Senhor, que é um favor imerecido. Esteja conosco nas nossas celebrações, vai estar passando aí na tua tela o horário dos nossos cultos, das nossas celebrações. Siga-nos também através das redes sociais e um bom dia para você. Um dia cheio da alegria do Senhor e até a próxima semana, se Deus quiser. Easier to be